Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos conversar sobre o uso de telas na infância. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque hoje nós temos uma convidada internacional. Acho que a gente pode abrir um vinho do Porto. Eu acho que nós merecemos um vinho nesse podcast. Porque para o nosso bate-papo de hoje, nós contamos com a presença da pesquisadora em enfermagem e saúde da criança, a professora Margarida Reis Santos, da Universidade do Porto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer, uma satisfação imensa tê-la aqui, contar com o seu olhar sobre esse tema que é tão importante, que é o uso de telas na infância. É um tema muito atual, necessário. A gente sabe que daqui para frente o uso de telas tende a crescer ou se expandir e os cuidados nesse contexto são necessários, não é, professora? É bem verdade. Muito obrigada pelo vosso convite. É um prazer poder participar neste programa e, como disse, é uma realidade hoje a utilização de telas pelas crianças cada vez mais novas e tem, como sabem, benefícios e malefícios. E é, se calhar, um pouco sobre esta dualidade que nós iremos debruçar-nos hoje, certo? Exato, exatamente. Vamos começar, então, nossa conversa, professora Margarida, mencionando que, bom, nós temos, aqui o tema é o uso de telas, mas nós temos recomendações internacionais quanto ao uso de telas, para que ele não seja excessivo, e essas recomendações variam de acordo com a idade da criança, certo? Certo. Normalmente, o que se recomenda é até aos 2 anos de idade não utilizar telas. Dos 2 aos 5, a utilização durante 1 hora por dia e dos 5 aos 10, no máximo 2 horas por dia. Podendo variar um pouco e, claro, 2 horas já é muito tempo e se calhar vamos falar depois em que é que podem ser utilizadas estas 2 horas na utilização das telas. Tendo em vista que muitas crianças têm os seus próprios dispositivos, né? Um dispositivo pessoal, às vezes um celular, ou às vezes um iPad. Nós temos a televisão da família, nós temos os computadores. Então, quando a gente fala desse tempo, professora, de 2 horas, por exemplo, nós estamos falando do somatório. Do somatório de todos esses dispositivos. Então, para quem tem criança em casa, assim como eu tenho 3... a gente sabe que é muito fácil chegar nesse tempo aí, somando, né? Porque desde que a criança acorda até a hora que a criança vai dormir, ela tem muitas oportunidades de ter contato com telas. É verdade, até nas escolas. Inclusive nas escolas. Elas atualmente utilizam as telas, os computadores pessoais nas escolas para realizar provas, para pesquisa de conteúdos e, portanto, muito facilmente os pais em casa não têm a noção do tempo global que a criança utiliza, portanto, muito facilmente ultrapassam as 2 horas. Também uma das preocupações que existe nas escolas é que não é só para conteúdos didáticos que elas utilizam as telas. Muitas vezes, quando ficam após o término das escolas, por exemplo, em Portugal, é comum eles ficarem no que nós chamamos o tempo prolongado, após o término, até os pais poderem vir buscá-los. Muitas vezes sentam-nos numa sala, todos a ver um vídeo e eles ficam lá todos parados. Portanto, muito rapidamente as 2 horas são ultrapassadas. E os pais, quando chegam a casa, porque estiveram a trabalhar, também precisam de organizar as suas coisas. Muitas vezes deixam-nos ir ver mais um bocado de televisão, portanto, rapidamente crianças chegam às 5, 6 horas de utilização de telas por dia. Aqui no Brasil nós temos uma lei recente que proíbe o uso do celular, do dispositivo, né, celular pessoal da criança dentro do ambiente escolar. Isso escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Essa é uma legislação nacional.
o celular ele somente pode ser utilizado para fins educativos. Essa lei não existe em Portugal ainda. Está a ser discutida agora, mas os pais têm sido um dos opositores a que essa lei seja imposta. Os pais não concordam que as crianças não possam utilizar o telemóvel nas escolas, porque acham que precisam que o filho tenha o telemóvel para os poder contactar. Mas tem sido, até porque, se calhar como aqui, não em crianças tão pequeninas, mas em pré-adolescentes e adolescentes ali na casa dos 12, 13 anos, que fazem vídeos a filmar agressões de amigos ou dos professores e, portanto, tem sido muito contestada a utilização dos celulares nas salas de aulas e nas escolas. Pode ser utilizado para constranger as pessoas, né? O que se fez em Portugal foi dar liberdade aos diretores de cada escola poderem decidir, mas quando a decisão foi contra a utilização de telemóveis nas escolas, tem havido um movimento muito grande dos pais. Houve escolas que proibiram de todo e só à saída, portanto, as crianças e os adolescentes tinham que deixar o telemóvel à entrada da escola e só podiam recuperar à saída e foi um problema muito grande. Tem havido uma contestação. Eu não tenho, ainda é muito recente, não temos pesquisas, né, científicas quanto a isso, mas a gente ouve relatos, né, que eu acho que tu talvez tenha ouvido muito de como melhorou a qualidade da interação entre as crianças. Agora elas brincam no intervalo, né, no recreio, né, elas fazem outras atividades. Eu acho que inclusive os pais, né, têm observado que as crianças estão melhores, assim, sem o uso do celular na escola. Porque é exatamente isso que está a dizer a professora, porque um dos problemas que existia é que as crianças vinham para os intervalos com os seus telemóveis, em vez de brincarem, correrem, gastarem a energia que precisavam, porque são pequenas e estiveram sentadas na sala de aula e o importante era no recreio poderem correr, poderem jogar à bola, saltar à corda, fazer algum outro tipo de atividade, sentavam-se a fazer no seu telemóvel. Muitas vezes, quando precisavam falar uns com os outros, nem sequer falavam, mandavam a mensagem, não é? Portanto, exatamente. Aquela interação, e é um dos grandes problemas que se aponta à utilização das telas, e neste caso do telemóvel, é a diminuição da interação social que as crianças estabelecem, quer com os amigos, quer em casa com a família, porque muitos têm no quarto televisão, as consolas de jogos, e vão para o quarto e estão isolados dos pais, praticamente não convivem. Associado àquele problema, que certeza vocês também têm, que é os pais não conseguirem controlar os conteúdos a que as crianças têm acesso, não é? Exato. E o que é que eles estão a fazer, e muitas vezes pensam que eles estão a estudar, estão a utilizar a tela até para fazer algum trabalho, porque é uma das coisas que eles atualmente utilizam, e eles não estão em sites que não são aconselhados para a idade, ou são violentos, ou são de pornografia, estão em contos. Portanto, é um dos problemas que se levanta, é o pouco controle que os pais têm sobre os conteúdos que os filhos têm acesso. E aquela ideia que os pais, a criança tem o telemóvel, que é para eu poder controlar onde é que ele está, os pais nunca conseguem. Eles podem dizer que estão num sítio e estão no outro, não é? Estão com uma pessoa e estão com outra, portanto é difícil. Sim. Professora, nós entramos agora então no tema da qualidade dessa interação com as telas, ou da qualidade do conteúdo que é visto na tela. Uma coisa é a quantidade. E a gente se preocupa muito com a quantidade e negligencia, a tendência é negligenciar essa questão da qualidade. Então, quais são os cuidados que se precisa ter com relação à qualidade do conteúdo acessado pela criança nas telas? A primeira recomendação que eu diria é que os pais, sempre que possível, devem tentar saber a que tipo de sites ou que tipo de filmes os filhos estão a estabelecer interação. Algo que se fala muito e que é muito importante, principalmente em crianças mais pequenas, é, por exemplo, quando estão a ver um filme, seja na televisão, seja no computador, que os pais possam
estar com eles, questionar, perguntar no fim o que é que eles acharam, o que é que pensaram que estava bem, o que é que podia estar mal, atividades que fazem. Como há pouco falou, e muito bem, uma das coisas que podem, às vezes há aqueles filmes que têm músicas ou que têm um treino sobre uma canção e os pais poderem com eles fazer essa interação. Por exemplo, quando há aquele jogo que podem jogar irmãos e os pais, todos em conjunto, e pode haver uma competição e seria uma competição saudável e a criança, até ajudar a criança a perceber que o perder não é necessariamente mau, o importante é a atividade em grupo e poder partilhar, e que há perder e há ganhar são atividades e é a utilização que nós podemos dizer que é importante e que estabelece até muitas vezes uma relação com os pais que eventualmente podiam não ir para nenhum sítio público dançar ou cantar com os filhos e em casa se sintam mais à vontade, não é? Pode ser uma boa utilização. A gente pode pensar, talvez, agora eu fiquei ali ouvindo e pensando que aqueles conteúdos que capturam a criança e a criança fica exclusivamente atenta à tela, a gente tem que cuidar. Que são aqueles vídeos curtos ou que são jogos que a criança fica ali, né, só na interação com a tela e daí ela fica... Tem toda aquela estimulação própria, típica da tela, né, de velocidade, claro, de liberação de dopamina, de iluminação e tudo mais. Agora, os conteúdos que estimulam a interação, o compartilhamento, ela está diante da tela, mas ela está com alguém, então a gente tem uma riqueza maior nesse conteúdo. Sim. Né? É uma verdade. E os pais, por exemplo, uma das coisas que as crianças, quando começam a ficar excitadas por estarem a ver algo que gostam na televisão, vão-se começando a aproximar e quase que se colam à televisão, não é? Se os pais estiverem perto, dizer para não estar tão perto, por causa, como disse muito bem, dos problemas que há a nível visual, e porque uma das contraindicações e que se tem visto o excesso da luminosidade e a mudança da luz poder causar problemas a nível visual é sem dúvida algo importante. Os pais, quando estão próximos, dizem, não vale a pena ir tão próximo, podes estar mais longe e ver, não é? Me conta, o que você está vendo? Vamos fazer juntos. Então, isso é uma qualidade... Mas... E até pode estimular o filho a não estar só sentado e a comer as pipocas, mas até a fazer algum movimento, não é? Porque um dos grandes inconvenientes relativamente ao tempo de tela é a inatividade. A criança está muito tempo parada, não é? E muitas vezes associa-se o estar a ver a televisão ou o computador e estar a comer uma pipoquinha ou uns roçados ou... refrigerantes ou outros ultraprocessados, né? Entramos no teu campo aqui. Sim, exatamente, né? A criança acaba perdendo a oportunidade de ter o prazer em comer, em saber o que está comendo, porque está tão ligada lá no conteúdo do entretenimento que o cérebro nem registra, né? O que consumiu e normalmente está associado ao consumo de alimentos mais ultra palatáveis, que a gente chama, né, que não são nada adequados. Então, são vários fatores, né? Claro. E a gente falou já, então, da alimentação, já falamos né, do prejuízo com a visão e também da inatividade. E tem mais fatores que podem ser prejudicados, né, Prof. Margarida? A interação social, também já falámos um pouco, mas é algo que é muito prejudicado, a interação social, quer com os amigos, quer com adultos, porque a criança está há muito tempo ali fixada em estar a ver o filme ou estar a fazer um jogo e, portanto, muitas vezes eles não vão brincar com os amigos para estarem a fazer o seu jogo e a ver o seu filme, e é um dos grandes problemas, o desenvolvimento da linguagem, quando crianças muito pequeninas, é um dos prejuízos que têm ao desenvolvimento da linguagem. Com a progressão da idade, muitas vezes vai-se associando depois a depressão, aumento de tendências suicidas. Claro que nós não podemos dizer que é para todos, mas quando nós sabemos que há um ou dois que têm este problema, para nós é muito. Já é o suficiente para... Pode ser alguém que nos diz muito e que nos é próximo, e os problemas não aparecem só em pessoas que não estão esclarecidas sobre os malefícios.
em famílias que os pais até são conhecedores dos malefícios, isso também acontece, porque os seus filhos, as suas crianças também vão estar expostas a conteúdos e que nós não vamos, em alguma altura, não vamos conseguir ter a certeza a que é que eles estão a aceder e, portanto, há o risco de poderem estar a aceder a conteúdos que não são indicados nem próprios para a sua idade. Nós estamos falando mais sobre as crianças, mas claro que uma série desses desafios aqui também chegam aos adolescentes, né? Pré-adolescentes, adolescentes. E uma das questões que tem nos preocupado muito aqui é o cyberbullying, né? Então, por quê? Porque quando há uma agressão num grupo de crianças, vamos pensar crianças um pouco mais crescidas, talvez ali com 10, 11 anos, quando essa agressão, que é sistemática, acontece no ambiente escolar, por exemplo, no pátio da escola, na sala de aula, ou mesmo, né, na interação, ela é mais visível aos demais. A escola tem como intervir mais e melhor, os pais também têm como conversar. Quando ela acontece dentro do ambiente do cyber, né, do ambiente virtual, nós levamos mais tempo para identificar. A própria criança que é vítima desse bullying, ela também leva mais tempo para se manifestar, né? E então é uma barreira para a nossa ação como adultos cuidadores dessas crianças, né? E, por exemplo, isso que disse é bem verdade, porque eles filmam as agressões que estão a fazer aos colegas e não veem o mal que aquilo está a causar ao outro, não têm capacidade de discernir e os amigos vão começando a colocar os likes e, portanto, eles são estimulados cada vez a filmar situações mais agressivas e há aquela criança que está a sofrer e que é ameaçada, que não pode contar e tem sido um problema grande e, por exemplo, a utilização indevida de imagens tem sido um outro problema que nós temos tido em Portugal e que existe no mundo e que de certeza também aqui no Brasil existe, não é? Que eles capturam imagens, partilham imagens entre amigos e depois os amigos fazem uma divulgação pública daquelas imagens. Nós tivemos agora recentemente um caso em Portugal que foram geradas imagens que não são verídicas, com o auxílio de inteligência artificial de algumas adolescentes em fotografias que estão despidas e que não são as próprias e aquilo foi colocado na net e o prejuízo que isso trouxe para essas moças porque, de facto, todos tiveram acesso, não conseguiram identificar que não era na realidade uma imagem real daquela colega e o que foi para aquela moça com necessidade de apoio psicológico, com isolamento, muito, muito grave. Por isso é que eu dizia que muitas vezes estas outras crianças que são as vítimas deste cyberbullying são adolescentes e crianças, porque também na idade da infância isto existe, infelizmente, que vão sofrer depressões, tentativas de suicídio, automutilações, são situações muito perniciosas e que trazem muitos problemas e que às vezes nós não imaginamos e pensamos, ver mais um filme, o problema é que tem, não é? Dar mais um bocadinho. E de facto, mesmo na escola, as escolas em Portugal, a nível de internet, bloquearam o acesso a muitos sites, não é? Agora, quando eles têm os seus celulares, quando levam os seus computadores pessoais, não há hipótese de se fazer isso. Exato. E, professora, eu tenho falado sobre isso com os estudantes de psicologia também, de que no mundo analógico, as crianças já sofriam violências, os adolescentes também sofriam bullying nos ambientes escolares, na comunidade, no bairro, na vizinhança, isso já acontecia. Claro. Aliás, o nosso olhar para isso crítico tem aumentado muito, isso é bom. Mas no mundo analógico, as crianças e os adolescentes tinham onde descansar. Eu digo assim, iam na escola e lá passavam por algum constrangimento, iam para suas casas, nos seus quartos e ali descansavam. Descansavam, claro. Assim, né? Se recuperavam. Ou então sofriam algum tipo de constrangimento no bairro, ou de violência no bairro, na vizinhança, mas quando estavam na escola, sentiam que lá tem um grupo de pertencimento e descansavam, né? Tem um lugar para descansar.
quando essa violência, esse constrangimento acontece de forma virtual, num dispositivo que está na mão da criança, ela não descansa nunca. Não. Onde ela está, ela carrega consigo e além disso, eu digo assim, é um catalisador da violência, porque tem aquela pessoa que faz o comentário, ou que publica a fotografia, ou que faz alguma... E tem aquelas dezenas de pessoas que curtem. Cada curtida é uma expansão do constrangimento. Então, é um desafio muito grande. Eu digo assim, vamos ver se a senhora concorda. Postergue ao máximo. Eu digo aos pais, assim, a entrada da criança no universo virtual, nas redes sociais, e mesmo de ter um celular pessoal, eu digo assim, isso não é necessário antes da adolescência. Então, assim, postergue ao máximo. É também o que eu faço com os meus filhos, né? Claro. Eles só entram nas redes sociais e têm seu próprio dispositivo após os 12 anos de idade. E sabe que eu até acho cedo aos 12 anos. Vivi isso com o meu filho mais velho, que agora tem 13. Aos 12 anos ele ganhou pela primeira vez um celular e daí pôde acessar o WhatsApp e as redes e contatar os amigos ali. E eu já senti que eu tinha mais uma tarefa como mãe de ajudá-lo a lidar com aquilo que acontece nesse ambiente, que é algo muito diferente do que acontece no ambiente presencial. E os meus outros 2 filhos, que são mais jovens, ainda não têm celular. Qual é a sua opinião sobre isso? Que eu digo assim, postergue ao máximo o acesso. O que... Não Postergar, adiar ao máximo o acesso da criança. Acho ótimo. Quanto mais nós conseguimos adiar, melhor. E acho que aquilo que disse, tentar controlar, é muito bom. E porque houve uma coisa que não falámos, que é muito importante. Quando a criança tem o seu celular, ela fica com o celular toda a noite. Eles, muitas vezes, não desligam os celulares durante a noite. E, portanto, toda a noite estão a acordar porque entrou uma mensagem e vão responder. O descanso não é um descanso efetivo e a criança, depois, no dia seguinte, está cansada, tem menor rendimento escolar. E está, porque outra das situações que está comprovada é que a luz das telas, a estimulação, dificulta a criança adormecer. E, portanto, eles estão ligados até muito mais tarde, mantêm o telemóvel ligado durante a noite e, como estão a utilizar até à hora de ir para a cama ou mesmo na cama, têm dificuldade em adormecer. Por exemplo, nós, uma coisa há pouco falámos nas desvantagens sobre o sono, e acho que era bom referir que a criança, para facilitar o adormecer da criança, ela deveria ter uma rotina. E o ideal seria que, quando eles já podem começar a utilizar telas ou que utilizam, que 1 hora antes de deitar não houvesse utilização das telas e que os pais criassem rotinas com os filhos, o banho, uma canção, a história, que vão participando, e até para eles poderem ver que não é obrigatório o celular ou a tela para poderem ter alguma interatividade, e podem também, na história que vão fazendo com os pais, ir tendo alguma interatividade. Outra coisa que também é a vossa realidade, que me preocupa e que se observa muito. Às vezes nós vamos a um restaurante e os pais vão, e porque também, hoje em dia, nós sabemos que também nós temos poucas oportunidades de nos relacionar com os amigos e, portanto, quando vamos com amigos ou com família, a criancinha pequenininha tem o seu telemóvel, está ali a jogar. E nós vemos ainda naquelas cadeirinhas de bebê, 1, 2 anos, e estão lá com o seu joguinho, os pais estão à conversa, ninguém fala com a criança. A criança está, e muitas vezes está com o seu pacotinho de batata frita, a comer e a jogar, e não há inter-relação entre pais e filhos e amigos e avós. E é aquela situação da criança estar só ali, isolada, não convive. O momento de convívio é só para os adultos, não integra a criança. E eu fico tão triste quando eu ouço, né? Mas ela só fica quieta com o celular, né? Parece que é um hipnotizador das crianças e que a criança tem que ficar quietinha, né? Na sua cadeira, sem relação. A ideia é que a criança esteja quieta, esteja calada para os adultos poderem estar conversando. Então, se pudéssemos dizer, assim, durante as refeições... Não. É unânime. Estamos escutando? Foram 3 vozes. Uma nutricionista, uma psicóloga, uma enfermeira especialista em cuidado e desenvolvimento infantil. Então, assim,
Durante as refeições, não. Logo antes de adormecer, melhor ter uma rotina de sono, uma rotina que convida a criança a se tranquilizar. Isso para nós também faz toda a diferença. Se nós formos pensar, aquilo que faz bem para a criança, o cuidar da criança, é algo que também beneficia os adultos e toda a família, né? Exatamente. Tem uma convergência aí de cuidado. Cuidar bem de uma criança repercute na família como um todo. É uma forma de cuidar de todos os integrantes da família. É uma realidade. Muito bom. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. Meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa profissional em saúde materno e infantil é @ppgsmiufn. Agradecemos muito a presença. Eu é que agradeço o vosso convite, foi um prazer estar aqui convosco. Demais, uma delícia escutar esse sotaque, esse português de Portugal, esse chiadinho. Muito bom, muito obrigada, as contribuições valiosas. Obrigada. Tenho certeza que as famílias vão gostar muito do que nós conversamos aqui. E o meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Muito obrigada pela sua presença, um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Me pega no colo.